Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa, o nosso encontro entre a literatura e a administração. Hoje eu convido aqui o administrador Eduardo Machado, que vai falar sobre o seu livro O Ponto da Vitória, que toca no ponto do empreendedorismo. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Érica. É um prazer estar falando aqui para o CRA, Rio de Janeiro. É um prazer aí estar discutindo com vocês, conversando e podendo falar um pouquinho sobre o livro. Coisa boa. Bom, Eduardo, vamos começar sabendo de onde veio a ideia, de onde surgiu a expertise para escrever sobre empreendedorismo, um tema que está sempre em alta, né? A ideia veio da vontade mesmo de entender que o empreendedorismo ele é um grande elo de ligação de todos os grupos de interesse de uma sociedade, né? É assim que eu entendo o empreendedorismo. Muita gente associa o empreendedorismo ao ato de empresariar, né? De ser empresário. E no meu entendimento, não. Você tem diversos agentes na sociedade como um todo, no mundo dos negócios, e você tem que ter o empreendedorismo como um ponto central de convergência de todas essas pessoas. Então você tem que ter um empresário empreendedor, um servidor público empreendedor, um político empreendedor, um profissional liberal empreendedor. Então a grande motivação foi trabalhar o empreendedorismo como o fazer acontecer, né, com a inovação, com a responsabilidade técnica na condução das atividades, num ambiente de negócio extremamente complexo, numa burocracia surreal que a gente também vive, nos tira sempre do nosso foco. Então, o objetivo foi tratar o empreendedorismo sobre esse viés de interligação, de interconexão. E, Eduardo, para você, quais são as principais características de uma pessoa empreendedora, de um profissional empreendedor? O livro eu trato um ponto ali que a gente criou uma figura que é um remédio empreendedor. E todo remédio tem que ter um nome difícil, né? Então a gente chamou o remédio de Preflexcorin. E o pré desse nome, grande, estranho, ele é o preparo. Então, a primeira característica que o empreendedor não pode esquecer é que ele tem que se preparar para aquilo que ele vai fazer. E muitas vezes ele vai nisso por uma necessidade. Quando ele faz isso por necessidade, a gente entende até que o remédio, muitas vezes, ele não é algo que você se planeja para fazer. Mas quando ele vai por oportunidade, ele tem que se preparar, ele tem que qualificar. E eu não estou falando simplesmente de um preparo formal. Eu estou falando de, muitas vezes, ele vai abrir um bar, um restaurante, não importa se pequeno, se o nível desse empreendimento. O que importa é ele, de repente, passar 2 semanas dentro de um ambiente que ele talvez não conheça da maneira como ele acha que conhece. Ele muitas vezes conhece um bar como cliente e não como empresário, como empreendedor. Então, o preparo muitas vezes está em ações simples, que muitas vezes ele ou não foi preparado para fazê-la, ou ele simplesmente bypassou essa etapa. Então, esse é o meu entendimento inicial. O resto do remedinho, o pré-flexcorin, o pré é preparo, o flex é flexibilidade, ele tem que ser flexível, o core vem de coragem, e o I é a inteligência. Ele não pode achar que sabe tudo, ele tem que buscar pessoas que já atuaram, já fizeram aquilo, já quebraram a cara, já fizeram certo. Então isso acelera muito o processo de acerto dele, tá? Como você falou, aqui no Brasil a gente tem uma questão meio complexa, né, para a questão de empreender no sentido de criar uma empresa, de trabalhar numa empresa, que é a burocracia, né? Como o empreendedor pode tentar passar por cima disso? É tendo bons funcionários, buscando boas pessoas? Qual seria a dica que você, como autor do livro Ponto da Vitória, daria para essa pessoa? A burocracia é algo que não está muito sob o controle do empreendedor, né? São normalmente regras que são feitas para quem faz errado, para que o problema não aconteça. O meu problema com a burocracia é só esse, né? Ele é o seguinte: o bom
acaba entrando num emaranhado de regras daquele que não é bom. Então, um bom empresário tem que responder por uma burocracia que efetivamente ele não deveria estar sendo submetido, porque ela é feita para evitar que um fraudador, né, ou que uma pessoa não haja corretamente. Então, minha bronca, literalmente, com a burocracia é que ela é feita não para facilitar a vida do bom, mas para tentar impedir que o ruim faça coisas que não são corretas. Para evitar isso, para não fugir da sua pergunta, eu concordo com você ter pessoas qualificadas ali dentro sempre ajuda, mas é muito difícil, a gente não tem controle sobre isso. Então, o que eu acho é que a sua indústria, né, ou o seu segmento tem que ter uma representatividade legislativa, né, para você poder diminuir essa burocracia legalmente. É o único jeito que você tem que fazer. Aí você tem o associativismo, e aí muito empresário está ligado a uma associação comercial, está ligado a uma indústria, está ligado até algum tipo de segmento, uma entidade de classe, que deve sim estar sempre atenta a novas legislações que aumentem essa burocracia, que não é desejável, ou otimizações de legislações que possam facilitar esse dia a dia. Eu vejo esse caminho das entidades de classe, como o CRA, por exemplo, né, que pode defender os interesses do administrador e faz isso com muita competência. Então não faz sentido eu me preocupar, mas eu posso sim acionar o CRA para tornar a legislação do administrador melhor, mais simples, mais salutar, mais saudável para todos nós que somos administradores, né, e participamos dessa classe profissional. Eduardo, você como um estudioso do assunto, você acha que o empreendedorismo ele está diretamente ligado à inovação? Ou ainda existe espaço para empreender em algo já existente, digamos assim? Qual é a sua opinião? Existe muito espaço, sim. Tem alguns ciclos, inclusive, que a gente está vendo agora a questão dos orgânicos. A gente teve todo um ciclo de industrialização e agora a gente tem uma valorização de orgânicos, que era impensável há 15 anos atrás. Então, é óbvio que o orgânico está trazendo uma série de inovações. Eu não estou dizendo que é um retrocesso, mas tem muito campo, sim. É um processo cíclico. Claro que esse ciclo ele vai sempre crescente, né, inovando e se transformando. A gente não tem mais orgânicos, nem em termos de marketing, que preocupações com o administrador e conhecimento que o administrador deve ter. A forma de comunicação hoje de um administrador, ela é impactada de uma outra maneira. Mas, assim, é porque é fácil a gente dizer que inovação é bom, né? É natural a gente dizer, mas muitas vezes a gente peca pelo excesso de busca de inovação para coisas que são simples. Muitas vezes a inovação é você mudar o seu jeito de atender naquele bar, naquele restaurante, que está lá num local simples. Então, é você pintar uma calçada, é você preparar, qualificar o profissional do atendimento para fazer uma saudação diferente, é você oferecer algum tipo de entrada, uma cortesia diferenciada para o seu cliente recorrente. A gente esquece que a inovação está no dia a dia, e ela pode ser sim numa coisa simples na maneira de entender. Então, dizer para você, responder a sua pergunta dizendo um não é impossível, porque a inovação né? É um tempero fundamental, Érica. Então, eu concordo com você plenamente. Mas eu gostaria que a inovação não fosse visto como um bicho de 7 cabeças, que fosse visto como uma atitude. E aí, quando você começa uma caminhada de inovação, aí você começa a dar saltos de inovação. De repente, a inovação está numa mudança, num investimento numa nova tecnologia, está num novo software, está num desenvolvimento interno ao invés de você fazer aquisição. Então depende do tamanho do teu negócio, depende do seu sonho, depende do teu estágio, aonde você quer chegar. Então a inovação não é uma receita de bolo, é algo que você tem que trazer e enxergar como é que ela pode ser praticada no seu negócio. E, Eduardo, trazendo, já que você citou algo que está acontecendo agora, né, que é a questão dos orgânicos, eu queria saber de você
a pandemia, né, tudo isso que a gente está vivendo, que ninguém imaginava há um ano atrás que a gente estaria vivendo hoje, ela trouxe muitos problemas, mas também trouxe algumas soluções, algumas vantagens. E uma dessas soluções é o crescimento do empreendedorismo, seja por necessidade, o que é a maior parte das vezes, né, seja por querer mesmo. Como é que você vê isso? Existe uma mudança no perfil do empreendedor pandêmico e pré-pandêmico, e vai ter no pós-pandêmico? Qual é a sua opinião sobre o assunto? A tua pergunta, nós podemos ficar aqui mais um ano, né? É muito. Perguntas complexas hoje, tu viu, né? Acho que sim, tá? Acho não, tenho certeza que sim. Eu não gosto de usar acho, que fica muito genérico, vazio. Então, eu tenho certeza que sim, não será mais o mesmo. Mas eu vou te dar um exemplo. Audioconferência e videoconferência. Recursos de 40 anos, utilizados nos Estados Unidos, por exemplo, bem à vontade, e a gente aqui, para fazer uma reunião, a gente tinha que sair de Bangu ou da Barra para ir para o centro para fazer uma reunião de 10 minutos, quando ela não era desmarcada. Né? Então, eu estou dando esse exemplo específico do pré, durante e pós-pandêmico. Então, não tem como mais uma pessoa perder um tempo para um deslocamento, se é uma reunião de shake hands, né, de um cumprimento, de uma apresentação inicial. Então, essa é uma mudança comportamental que eu acho que não tem volta. Agora, dizer que o home office é uma mega solução, que descobriram a pólvora e que tudo agora vai funcionar em home office, também eu não acredito nisso. Então, essas transformações que fazem sentido na linha de não perder tempo, otimizar recursos, ser mais objetivo nas relações. Então, isso, por exemplo, o uso da audioconferência e da videoconferência, lembrando de novo, tecnologia existente disseminada há décadas. Ela efetivamente só passou a ser utilizada agora. Então, era um problema cultural, era uma barreira cultural. Quem tinha mais poder exigia de quem tinha menos poder um deslocamento presencial. Mas, indo um pouco mais a fundo na sua pergunta, eu diria que muitas transformações foram aceleradas. O e-commerce, por exemplo, foi uma outra solução em que micro e pequenas empresas não acreditavam nisso, e aí houve uma transformação extremamente favorável ao micro e pequeno empresário. Claro que o volume de fraude, isso aumentou muito, mas ali para as MPS, né, para as micro e pequenas empresas, sem dúvida, a questão do e-commerce ganha hoje uma força muito grande. Já era uma tendência, mas está aí um benefício bacana, entre aspas, desse problema todo. Eu não sou daqueles que acreditam que é numa crise que você tem oportunidades. Eu acho que numa crise você tem menos oportunidades, mas porque você tem o mercado se retraindo. E eu acredito que quando o mercado está crescendo, você consegue capturar fatias que não existiam no mercado. Mas eu não nego que numa situação de crise você tem ali uma necessidade, né, de você pensar fora da caixa, de você realmente gerar algo transformador, olhar para a sua receita, revisitar seus custos, e aí eu acho que sim, nada vai ser igual, dado esse cenário que a gente também nunca viveu, né? E, Eduardo, você diz que você chama o seu livro se chama O Ponto da Vitória, né? E a gente fala de empreendedorismo. Para você, o que seria a vitória do empreendedor? E qual é o turning point para chegar a essa vitória, né? Uma das coisas que me motivou muito no livro é uma frase que me incomoda muito, que é na derrota que se tiram lições. É na derrota que se aprende. Não, eu acho que é na vitória que você aprende. A derrota te ensina uma das maneiras de você não fazer aquilo. Pode ser até que você insista e dê certo numa segunda vez. Eu acho isso muito difícil. Então, você tem que se preparar para você acertar. Não para você admitir um erro. Agora, se você tentando acertar, as coisas não saíram como você gostaria, como você planejava, ou a meta que você, sem problema nenhum, aí você revisita, mas você se preparou para acertar. Então, o ponto da vitória é exatamente isso, é você identificar na sua vida que você vai ter centenas de pontos da vitória num business, né, no mundo empresarial,
E se você tiver um saldo muito positivo de acertos versus ao que você entendeu como equívocos, como erros, você vai ter sucesso ao longo da sua trajetória empreendedora. Então, o ponto da vitória é uma espécie de revolta ao aceite do fazer mal, né, de errar. É o erro por erro. Ah, eu errei, mas tudo bem, eu aprendi muito. Não, quando você acerta, você aprende muito mais. E outra frase que me motivou muito é: chegar é fácil, se manter é difícil. Mentira. Chegar é muito difícil. Né? Você chegar num determinado patamar de faturamento, você ser um campeão do mundo em alguma coisa, tem enquanto tem milhões de pessoas ali almejando aquela função. Depois que você chega, né, a manutenção daquele status é muito mais fácil. Então, ganhar um contrato, crescer no faturamento, aumentar suas vendas, fazer uma ampliação do seu negócio, vai ser sempre muito mais difícil do que você manter aquela condição que você atingiu. Mas o ponto da vitória foi uma provocação ao acerto. Você buscar o acerto, se preparar. Se você não sabe, traz uma pessoa com competência técnica para você fazer, para você acontecer dentro desse cenário. É um pouco a preocupação que eu tive com o título e com o conteúdo do livro. E, Eduardo, trazendo um pouquinho de tudo que a gente falou aqui nesse papo, que a gente falou sobre empreendedorismo, inovação, cultura organizacional, você acha que o perfil do brasileiro é um perfil empreendedor? É porque também ele não tem muita saída, tá? Mas se isso tivesse lá no ensino fundamental, e aí algumas escolas já começaram a inserir o empreendedorismo dentro da matemática, eu nem quero uma disciplina, já lutei até por isso, por ter uma disciplina específica de empreendedorismo. Depois eu entendi que isso era muito custoso e é uma mudança de grade muito, muito grande dentro da metodologia de ensino. Mas a inserção do empreendedorismo dentro das disciplinas foi uma conquista de 20 anos para cá. Então, você trabalhar o empreendedorismo na matemática, num exercício ali da matemática desde o ensino fundamental, você vai sim atuando nessa cultura empreendedora e transformadora. Obviamente que na parte acadêmica, né, de mais alto nível, o Brasil ainda perde muito espaço. O Brasil está entre os top 15 do mundo em publicações acadêmicas. É pouco ainda. Tem publicações, tem áreas de inovação que o Brasil não aparece nem entre os top 10. Então, a gente precisa, tem muita gente qualificada, mas a gente precisa disseminar mais essa questão também. Mas eu acho o brasileiro um povo extraordinário, faço parte desse povo, né, tenho muito orgulho do que sou e da forma que eu empreendo e aprendo, mas eu acho que o estímulo ele também não pode ser só no orgulho, né? Porque o brasileiro é demais, porque não sei o quê. A gente vai muito na empolgação, no lado da emoção. E eu acho que esse lado técnico, o lado da perseguição de um melhor ensino, de uma qualificação recorrente, da prática qualificada também, porque não é só ali o ensino formal. O brasileiro ele é muito hábil, muito flexível quando empreende. Então o brasileiro tem temperos muito interessantes para o ambiente empreendedor, mas as características básicas do empreendedorismo ainda são frágeis, ainda são, comparativamente falando, muito menos trabalhadas do que em países desenvolvidos, ou até mesmo países que não são tão assim desenvolvidos, mas que conseguiram transformações extraordinárias. Exemplo, Coreia do Sul. Se a gente pegar os últimos 25, 30 anos, Coreia do Sul e Brasil, que estavam no mesmo patamar de ensino, tecnologia e inovação, o Brasil perdeu muito espaço versus a Coreia do Sul. Então, é um pouco do que eu queria responder dessa sua provocação. Bom, então, Eduardo, para a gente fechar o nosso papo, a pergunta que encerra todo o contracapa. A pessoa comprou o seu livro, um estudante ou um profissional, comprou o seu livro, sentou no sofá, vai abrir, vai começar a ler. Você pudesse falar alguma coisa ali no ouvidinho dela, o que você falaria como autor, como empreendedor, como amigo? Quais seriam as suas palavras? É o preparo para vencer. Eu acho que o livro traz um pouco essa provocação, né, que a pessoa se prepare sempre para a vitória.
que é o nome do livro, que é o Ponto da Vitória, que é um macro. No final da sua vida, a sua vida tem que ter um belíssimo ponto da vitória, uma belíssima exclamação, que é até o que eu uso. Tem que ter valido a pena. Mas isso é feito degrau a degrau. Então, o que eu falaria no ouvido é: prepare-se para vencer, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Com certeza. Eduardo, foi um prazer bater esse papo com você, falar com você. Eu tenho certeza que todo mundo que lê esse livro vai gostar ainda mais de empreendedorismo e aprender muita coisa. Muito obrigada pela sua presença no Contracapa. Obrigado a vocês, um abraço a todos os administradores aí do mundo, tá bom? Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, hein? Toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contracapa para você. Eu te espero. Tchau, tchau.